Exatamente, abrimos com essa notícia urgente, acaba de sair, notícia de última hora. O Tribunal Internacional de Justiça determina que Israel tome todas as medidas para prevenir o genocídio em Gaza. Essa é uma primeira decisão da Corte, não aborda a questão principal ainda de saber se o país, se Israel está ou não cometendo genocídio, mas em vez disso examina possíveis medidas de emergência enquanto estuda o caso como um todo. Mas a primeira decisão, então, é essa, que tome medidas para prevenir o genocídio em Gaza. Professor, qual o significado e o impacto dessa decisão? Bom, eu assisti ao vivo, pela Al Jazeera, um pronunciamento de em torno de 50 minutos, até transmiti também no meu pequenino canal da Geopolítica. A Al Jazeera que fez a transmissão internacional, e mesmo que meu inglês não seja 100% para ouvir, para ler é 100%, mas aí eu anotei assim, algumas questões que quero repartir com vocês. A palavra cessar-fogo, que nós esperávamos que o tribunal proferisse nessa sentença preliminar, ele não julgou ainda se Israel comete ou não genocídio. Esta palavra cessar-fogo não foi pronunciada, mas não precisou ser pronunciada em função do conjunto das preliminares que ela leu na decisão, que implicam exatamente isso. Por exemplo, não julgaram o genocídio ainda, mas ela disse que há indícios suficientes para sustentar a acusação de genocídio na petição da África do Sul. Poxa, isso já é quase que antecipando o veredito final, Bom, a principal decisão é a Corte ordena que Israel tome todas as providências para evitar o genocídio e garanta as condições mínimas de sobrevivência daquele grupo étnico, daquele povo chamado palestino. Eles aqui, uma das passagens que eu anotei mais importante, ela diz, quando ela fala na corte, é um coletivo de 17. A votação não foi unânime, foi 15-2. Algumas 16-1, Acho que não teve nenhuma 17-0, porque foram várias decisões. Mas nas preliminares dela, que não é uma opinião dela, a hora que ela faz as preliminares, antes de dar os votos, todo esse documento que ela leu foi aprovado pelos juízes, Então, a mais importante, do meu ponto de vista, é a Corte Internacional de Justiça está consciente dos estragos e danos causados do ponto de vista da infraestrutura e humana. Então, ela não mencionou os números, 25, 26 mil mortos, mas ela disse que a Corte está... A outra questão que ela levantou é que Israel contestou a legitimidade da Corte para julgar esse tipo de ação que a África do Sul fez. Ela disse que não, a Corte é sim o fórum internacional para esse julgamento e a Corte tem o dever de acompanhar o cumprimento da Convenção Internacional de Prevenção ao Genocídio de 1948. Portanto, rejeitou em totem todas as argumentações de Israel, acatou plenamente todas as solicitações da África do Sul, acatou essas preliminares que ela mencionou, não chega comida, não chega alimento, não chega medicamentos, não chega materiais básicos de infraestrutura, Então foi assim uma derrota muito grande. E para não ser uma derrota pequena, ela criticou a linguagem desumanizante que os dirigentes de Israel estão usando e citou o ministro da Defesa, o Gallant, que falou: não estamos lidando com seres humanos, mas com animais. Então ela aspeou a frase dele e criticou duramente. Olha, pessoal, vocês que acompanham aqui o nosso
trabalho aqui no Geopolítica, mas vai fazer 5 anos que eu também trabalho com a Thalita lá no Bom para Todos. É a primeira vez, eu não esperava ver, já disse isso aqui, Israel no banco dos réus. Eu não esperava ver israelenses em barraca de lona como refugiados. Tem 200 mil, né? Porque Israel está tirando os caras, está deslocando, né? E agora não imaginaria ver um conjunto de decisões preliminares, mas todas elas frontalmente contra os interesses de Israel. Eu já li em alguns portais, os portais brasileiros, eu estou assim espantado, Folha, UOL, nenhum dá a decisão já adotada. Então tem que só os portais internacionais. Mesmo os portais do Irã, eles não dão essas, aqui foi, né, que eu extraí de algumas anotações minhas, né? Mas os portais internacionais já estão noticiando. O New York Times não está ainda em manchete a decisão que a corte tomou, né? Bom, mas isso, o mais importante aqui, eu vi uma declaração agora do advogado de defesa de Israel. Um chororô danado, né? Nós estranhamos, nós temos uma boa relação com a África do Sul. Por que eles não conversaram conosco antes de entrar com a ação? Eu fico imaginando que se eles conversassem antes, para o genocídio, se eles parariam, né? Então Israel em uma defensiva muito grande. Vamos aguardar no dia de hoje, não é? Eu vou fazer uma live no meu canal logo depois desse nosso programa. Vamos aguardar. Israel vai acatar ou não vai acatar? Aí, ser ou não ser, eis a questão, dizia Hamlet na peça de Shakespeare, né? Então, a minha primeira análise e interpretação, não há nem tantas matérias que nós possamos colocar na tela. Hoje o programa, uma parte dele vai ser sobre isso. Eu não sei se a Thalita recebe aí também alguma pergunta de última hora, mas esse é o assunto do momento. Eu selecionei outras matérias de hoje, mas o clima é vitória dos palestinos e espetacular derrota dos israelenses. Acho que a minha dúvida, você respondeu de alguma forma, se realmente Israel, como Israel vai responder a essa decisão da corte, né? Se de fato vai respeitar e o que pode fazer, inclusive, nesse momento. Porque, claro, quando se fala para evitar o genocídio, é o cessar-fogo. Você precisa parar de bombardear e, claro, deixar a ajuda humanitária entrar. Então, acho que a grande expectativa agora é ver de que forma Israel vai responder e se vai deixar alguma ajuda entrar na faixa de Gaza e parar os bombardeios. Então, a gente fica nessa expectativa a partir desse momento, professor. Então, você disse tudo, né? Não precisa usar a palavra cessar fogo, mas para garantir que cheguem alimentos, medicamentos, tem que abrir as porteiras e parar o ataque, né? Bom, eu quero aqui arriscar um palpite. Eu acho que Israel não vai cumprir nada disso, absolutamente. Aí o isolamento vai aumentar, os Estados Unidos vão ficar na maior saia justa da sua história, um dilema para o Biden, sionista cristão, que apoia o que Israel está fazendo, mas também, ao mesmo tempo, não pode apoiar, porque isso é muito ruim. Depois de uma decisão dessa, vamos ver também o que o Império vai falar. Bom, acho que, Thalita, tá bom essas primeiras impressões, assim, em cima da hora, né? Não houve nenhum canal. Eu esperava que a CNN Brasil transmitisse ao vivo também com tradução simultânea. Às vezes eles fazem isso, né? Eles têm lá tradutores, mas deu para pegar aqui a essência e trazer para vocês essa decisão, grande decisão da Corte.